O SBT continua movimentando a sua reportagem aqui no Congresso Nacional. É a vez da repórter Mônica Waldvogel. Mônica. Está entrando no plenário agora o senador, ex-senador e deputado Roberto Campos, que está doente e está entrando numa cadeira de rodas. Mas ele fez questão de vir votar e vai votar a favor do impeachment. O ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, anunciou que já está com a sua carta de demissão pronta. Ele pretende entregar essa carta ainda hoje ao presidente Collor, assim que concluir a votação. O presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, tão logo o plenário divulgue o seu resultado, apresente a conclusão da votação, vai redigir um documento comunicando a decisão da Câmara dos Deputados ao Senado, vai encaminhar a ata dessa votação para que imediatamente seja instaurado o processo no Senado. O senador Mauro Benevides disse que também está disposto a fazer a leitura dessa ata amanhã mesmo no Senado. Com isso, o processo fica instaurado no Senado e não haveria mais nenhuma dúvida sobre o momento do afastamento do presidente Collor. Seria imediatamente após a leitura do processo no Senado. Mas há vários juristas que têm dúvidas e ainda estão analisando essa questão. Nós estamos aqui com o senador Mário Covas, que vai dizer como deve funcionar esse processo no Senado. Senador, há muitas dúvidas. O jurista Saulo Ramos fez um parecer dizendo que o processo deve ser um pouco mais demorado. Já o jurista Miguel Reale Júnior acha que isso deve ser imediato. Como o senhor acha que vai ser esse processo no Senado? Olha, eu sou engenheiro, de forma que a análise dos dados de natureza jurídica sempre me confunde. Mas para mim, na minha opinião, do que eu leio na Constituição, do que eu leio no regimento interno do Senado, o processo chegando no Senado, sendo lido, está instaurado o processo. E instaurado o processo, o afastamento é imediato. Quem comunica o presidente? Essa é a única dúvida que eu poderia sustentar. É se já nesse instante isto é presidido pelo presidente do Supremo ou pelo presidente do Congresso. Mas a comunicação é feita no próprio instante em que se determina a instauração do processo. Porque com a instauração do processo, o afastamento se dá pelo menos por 180 dias. Se nesse período não foi votado, o presidente vota. Se nesse período foi votado, age-se de acordo com o resultado da votação. Mas eu não tenho a menor dúvida que chegando ao Senado e lido, automaticamente o afastamento se dá. Senador, há uma vontade muito manifesta no PSDB de participar do governo Itamar. Como é que o senhor está vendo esse espaço que o PSDB pode conseguir? Eu não digo vontade manifesta do PSDB. O PSDB está disposto a ver este governo, e eu inclusive sustento isso dentro do meu partido, aliás, em consonância com a maioria dos companheiros. Eu acho que nós saímos de uma crise, ninguém tem interesse numa crise seguinte. Eu acho que o governo Itamar supera alguns dos problemas que nós tínhamos agora, sobretudo os problemas de natureza moral. Eu acho que todos nós, a sociedade inteira, devemos encarar esse governo com um grau de tolerância muito grande. Todavia, participar ou não participar depende, em primeiro lugar, de uma vontade que é unilateral. Quer dizer, o convite nasce do presidente, o que nós podemos aceitá-lo ou não. Em segundo lugar, da cara que o Itamar queira dar ao seu governo, cabe a ele definir o que vai ser o seu governo. E a partir da definição, estabelecer as alianças. Mas eu, pessoalmente, sou favorável a que a gente, se convidado, participe. Mas é verdade que, em aprovando o impeachment, o vice-presidente assumindo, vai ser uma circunstância bastante original, quer dizer, um vice-presidente que não tem partido. Portanto, ele precisa de partido e precisa de quadros. E, aparentemente, o partido que está mais disposto a oferecer os seus quadros qualificados é o PSDB. Dessa vez, o PSDB está na frente, não ficou no muro. Não, ele nunca ficou no muro, porque ficar contra não é ficar no muro. Ele ficou contra outras vezes e até durante todo o período de governo. Nessa vez, sem nenhum constrangimento, de mesma forma que antes definiu-se com muita clareza contrariamente ao governo, o que me parece é que a maioria do PSDB pensa hoje em relação a esse governo com estas reflexões que eu acabei de fazer. Não é que nós estamos à procura de um cargo no governo, não. Não sabemos sequer se seremos convidados ou não. Se formos, eu acho que devemos conversar e, eventualmente, devemos participar. A não ser que o Itamar tenha como proposta do seu governo coisas que realmente sejam absolutamente contrárias àquilo que a gente defende. Mas acho que todos nós, a sociedade inteira, tem que ver o governo do Itamar com um certo grau de tolerância. Eu acho que nós todos estamos interessados. Todos nós sabemos que é fundamental a dignidade para o exercício do poder.
Mas é fundamental a solução dos problemas. A dignidade é uma preliminar que fica vencida no instante que ela assumir. Que se precisa daí para frente é a solução dos problemas nacionais, que não são poucos. Senador, nesse momento, 3h35 da tarde, os líderes lá dentro do plenário encaminhando a votação. O senhor raciocina qual a hipótese do presidente Collor ganhar hoje? Eu confesso que não. Eu acho que dificilmente isso ocorreria. E às vezes tem até um temor de raciocinar sobre isso. Porque de tal maneira você estaria violentando uma vontade popular, de tal maneira o povo brasileiro se manifestou com tal dignidade, com tal altivez, com tal zelo nesta oportunidade, que seria o Congresso se distanciar totalmente disso. Depois, veja só, suponha, por exemplo, que isso fossem necessários 336 votos. É a necessidade do quórum mínimo. Isso representa 66,6% da Câmara. Suponha que se tenha 330 votos. 330 votos deve ser 66%. Mais perto. Como é que alguém vai governar com 66% da Câmara dizendo que ele praticou os crimes que praticou? É absolutamente impossível. O governo, que já não existe há alguns dias, nessa altura se tornaria totalmente impraticável. Muito obrigada, senador. Boris Casoy. Obrigado, Mônica. Já encaminhou seu voto o deputado José Luiz Maia, do PDS. Está falando agora a deputada Euridice Brito, do PTR. Ela que está encaminhando o voto do seu partido. Ela é o 7º parlamentar a falar dos 17 que deverão encaminhar o seu voto, o voto do seu partido nessa sessão. Depois dos 17... ela é o deputado de número 7. Teremos então a votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O SBT vai continuar movimentando os seus repórteres aqui em Brasília. Vamos chamar Celso Teixeira. Os manifestantes que estão reunidos aqui no gramado do Congresso Nacional vão acompanhar toda a sessão de votação do início de processo de impeachment. Pelo sistema de som, eles vão acompanhar voto a voto. E também por este painel montado pelo Movimento Democrático contra a Impunidade e pela Ética na Política, que vai registrar os votos a favor do impeachment, contra o impeachment e também os deputados ausentes. Celso Teixeira para a edição extra do Telejornal Brasil. Obrigado, Celso. Continuamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. É a deputada Euridice Brito, do PTR, que encaminha nesse instante o voto, a posição de seu partido. Temos ao nosso lado o presidente da OAB, professor Marcelo Lavener, que acompanha junto com todo o país, com emoção, a votação da admissibilidade do impeachment. Doutor Lavener, como é que o senhor está vendo essa sessão? O que o senhor pode transmitir da emoção que tudo isso nos causa nesse instante em que estamos vivendo uma página importante da história do país? É um momento muito comovente, como diz o Boris Casoy, para todos nós, especialmente para mim, que junto com Barbosa Lima Sobrinho, tive a honra e a responsabilidade de assinar o pedido de impeachment para o presidente Collor. Acredito que neste momento me sinto reconfortado por ver a imensa maioria do povo brasileiro, dos deputados, do povo brasileiro, manifestar por igual o mesmo sentimento, de que o Brasil está recuperando a sua dignidade, recuperando a sua honra e a sua autoestima. A pregação que o Boris Casoy fez de passar o Brasil a limpo está sendo nesse momento, na prática, sendo feita. A Câmara dos Deputados se recupera pela presença maciça de seus deputados e nós esperamos que esta presença maciça corresponda àqueles que querem que o processo se instaure para que a verdade possa ser apurada cabal e transparentemente. Professor Lavener, como é que o senhor vê essa questão, se o impeachment for aprovado, de quanto tempo o presidente Collor ainda fica antes de ele se afastar pelos 180 dias? Apesar de haver dúvidas por parte de alguns juristas, na verdade a convicção da Ordem dos Advogados do Brasil é no sentido de que, pela nova Constituição, uma vez acatado o pedido de impeachment na Câmara Federal e feita a comunicação ao Senado da República, com a recepção desta comunicação pelo presidente do Senado, imediatamente o presidente do Senado expede o ofício ao presidente da República, comunicando-lhe o seu afastamento para responder ao processo de impeachment. É essa a interpretação que nós damos a partir da nova Constituição de 88.
Professor Lavener, muito obrigado por sua presença aqui no posto de transmissão do SBT e muitas felicidades nessa página que o insere definitivamente na história do país. O senhor e Barbosa Lima Sobrinho, o senhor preside a OAB num momento dramático, trágico para o país. Muito obrigado, professor. O SBT continua se movimentando. Temos na ponta da linha, pelo telefone, o ator Paulo Otran. Paulo Otran, boa tarde. Acredito que você está acompanhando pelo SBT. Eu fico pasmo com a disfarçatez de certos deputados e de políticos que vêm falar em golpe, como se não houvesse nada, como se não tivesse sido apurado coisa nenhuma. Nunca se atém ao mérito da questão. Querem sempre coisas formais, não é verdade? E fogem do assunto. Paulo Otran, como é que você acha que será o Brasil depois desta sessão da Câmara, aprovado ou não o impeachment? Eu acho que se o impeachment for aprovado, o brasileiro vai ficar com o peito lavado, não é? Vai ser um sinal de que a nossa democracia está funcionando mesmo, que as pessoas estão com vontade de moralizar, de acabar um pouco com a corrupção. Eu acho que vai ser muito bom. Agora, se votarem contra o impeachment, se não houver o impeachment, aí é muito difícil prever o que esse povo todo vai fazer, né? Você acredita que poderá haver algum tipo de manifestação violenta no país, Paulo Otran? Olha, dado o estado em que está o povo brasileiro, eu acho bem possível que haja. Agora, Paulo Otran, eu tenho a impressão que todos nós, nesse momento, de qualquer maneira, temos uma coisa mais importante a preservar, que foi preservada até agora, que é a norma, a via constitucional, a via democrática, a democracia, enfim. Eu acho que é isso que nós estamos ganhando, a democracia. E é isso que eu espero que continue vencendo. E é claro também que se não houver o impeachment, tem que se ver legalmente o que é possível fazer para salvar esse país, né?